moderador. Bom, o que é poder moderador? Poder moderador, primeiro de tudo, só existiu em dois países. Brasil, né, durante o Império, né, e Portugal. Nesses dois países, o poder moderador acabou sendo criado pela mesma pessoa. Dom Pedro de Alcântara. Dom Pedro I, imperador do Brasil, e Dom Pedro IV, rei de Portugal. Mesmo indivíduo aí, tá? Então, vamos ver. Como a gente pode entender que raio que é esse tal de poder moderador que era tido como chave mestra do Império Brasileiro? A base de como ia funcionar a estrutura administrativa do Brasil. Para a gente entender isso, primeiro a gente tem que dar um passo atrás. E vamos voltar lá para o iluminismo e pensar no Montesquieu, né? Charles Secunda Montesquieu. Tá? O Montesquieu disse o seguinte, né? Se você entregar poder para alguém, essa pessoa vai tender a abusar dele. Lembrando que o Montesquieu estava falando da finança absolutista, então onde todo o poder estava concentrado no rei, né? O rei tinha uma tendência a abusar desse poder. Então, o Montesquieu vem com a seguinte proposição: vai ter uma coisa que vai estar acima de qualquer pessoa, que vai ter um poder acima de qualquer indivíduo que existe dentro de um território, que existe dentro de uma nação. O que é essa coisa que tem força acima de todos? É a lei. Por que o Montesquieu usa a ideia da lei para ser aquilo que vai ser o ponto que guia todas as pessoas? Primeiro, porque a lei não é uma pessoa. A lei é uma entidade etérea, né? E assim sendo, cara, ela não tem necessidades, ela não tem desejos. Então, a lei não precisa atender o interesse de alguém, né? A lei existe eternamente e ela simplesmente funciona e regulamenta toda a estrutura social. Então, a lei, estando acima dos homens, ela pode ser justa. Não basta a lei, né? Para trabalhar sobre a lei era necessário que tivessem pessoas, né? E essas pessoas teriam um poder repartido em três. Tá? Um grupo de pessoas que ocuparia o poder executivo, que é aquele lá que decide, assim, grossamente explicando, é quem decide o que fazer com a grana da população, né? É aquele que traça planos de governo, que vê quais são as necessidades da população, o que é aquilo que é mais urgente, o que é necessário para fazer com que a sociedade progrida e cria projetos de administração. Vê o que vai fazer com a verba pública. Existe um outro poder que é o poder legislativo, tá? Que legisla, aquele poder que observa a sociedade, vê as suas necessidades, vê as novas questões que aparecem no meio, vê o que precisa adaptar da lei, que não se altera, né? Para que a lei seja mais eficiente, né, em cima do trato com as pessoas. É o cara que vai criar as chamadas emendas parlamentares, né, as emendas constitucionais, que vai fazer tudo aquilo que vai tornar a lei mais funcional para a nova realidade. E vai ter um terceiro poder, que é o poder judiciário, aquele que julga as pessoas e as instituições a partir da lei. Bom, Montesquieu fecha essa ideia dizendo o seguinte: um Estado verdadeiramente livre está baseado nos três poderes. Se uma pessoa ou um grupo de pessoas ocupar dois ou mais poderes, esse não é mais um Estado livre. Se alguém dominar dois ou três poderes, essa passa a ser uma ditadura, passa a ser uma tirania. Guarda essa ideia que isso é importante, tá? Vamos lá. Outra questão que a gente tem que trabalhar aqui dentro do Brasil para poder entender a razão da criação desse poder moderador. Vamos lembrando que o Brasil ele não foi colonizado de uma forma uniforme, né? O Brasil ele foi colonizado em diversos momentos, com diversas ideias para o que seria essa colônia aqui, e por diversos grupos, né? Só se a gente for pensar assim, naquele esquema tradicional que você encontra nos livros didáticos de como foi a colonização do Brasil, você vê que a economia brasileira da colônia funcionou em cima dos ciclos, né? O primeiro ciclo, né, o pré-ciclo, na verdade, seria o ciclo do pau-brasil, que era algo pré-colonial, algo extrativista de contato com os índios, e a gente entra no primeiro ciclo, né, já na colonização, né, que é o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar funcionou onde? O ciclo do açúcar funcionou lá no litoral nordestino, no sistema de plantation.
né? Depois a gente entra no ciclo do ouro, que é de extrativismo mineral, que vai acontecer onde? Principalmente lá na região das Minas Gerais, né? Tanto que desloca a capital de Salvador para o Rio de Janeiro por causa disso aí, né? Então vai ser lá em Minas Gerais e vai ser um outro tipo de economia. Não só o extrativismo, mas uma economia urbana, né? Então você tem um outro tipo de ocupação, você tem um outro tipo de trabalho, você tem uma nova forma de pensar a sociedade, então você tem uma segunda colonização ali. Depois do fim do ciclo do ouro, você vai encontrar lá o ciclo do café, né? Que já é na decadência do trabalho escravo, mesmo que o trabalho escravo vai terminar só lá no fim do Império, mas onde começa a aparecer trabalho livre junto com o trabalho escravo. O ciclo do café vai estar focado no estado de São Paulo, né? E aí você vai ter uma terceira forma de colonização, isso só para pegar os ciclos maiores. Se a gente não pegar os focos de colonização menores, né? O que você vai encontrar na região das drogas do sertão, dos espaços de pecuária, né? Então você vai ter um conjunto de colonizações diferentes, o que levaria o Brasil a se desmembrar no seu processo de independência, né? Então, se você observar lá, antes da independência proclamada por D. Pedro, os processos de independência revolucionários que aparecem no Brasil, Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana, só para citar os mais importantes ali, né, os que são mais reconhecidos, né, ambos não buscavam uma independência do Brasil, mas uma independência local, uma independência de Minas, uma independência da Bahia. E o que aconteceria com o Brasil nesse caso? Algo parecido com o que aconteceu na América Espanhola, né? Você ia ter um desmembramento do território nacional e a formação de um conjunto de pequenos estados ali. Bem, isso não interessava para determinados grupos econômicos dentro do Brasil na época da independência, e se preferiu estabelecer no Brasil não uma república, né, mas um império, né, um dos únicos dois casos de monarquia que a gente teve na América. A gente só teve dois casos: o caso mexicano, que foi muito breve, né, e o caso brasileiro, que foi bastante longo, né? Estabeleceu essa monarquia que durou praticamente todo o século XIX no Brasil, de 1822 até 1889. Né? Logo após a independência do Brasil, o que acontece? Né? Vai começar a ter uma disputa de força sobre qual que seria o modelo de monarquia que a gente teria no Brasil, né? Isso vai aparecer muito breve, logo quando vai aparecer a ideia do poder moderador, né? Porque a independência de 22, em 23 sai a primeira Constituição brasileira, que não chegou a ser aplicada, apesar de Constituição da Mandioca, né? Em outro vídeo eu falo sobre isso aí, né? Que transformava o imperador meio que numa marionete, né? O imperador teria muito mais um poder representativo do que um poder atuante. Ia ser muito parecido ali com o que a gente tem hoje na Inglaterra, né? Então, o rei, né, no caso hoje a Rainha Elizabeth, ela é representativa, né? Ela é chefe de Estado, ela representa o país nas relações internacionais, mas se você acompanhar lá o que é a ação da Elizabeth II, você vai ver que ela mesma um pouco representa o país, né? O primeiro-ministro tem, inclusive, muito mais esse papel, já que o papel dele deveria ser simplesmente chefe de governo, né, não chefe de Estado. Ele deveria tomar as decisões de como governar o país, enquanto quem trabalha com a representação do país seria o chefe de Estado, né? Então, pela Constituição de 23, o Brasil teria muito mais essa cara, ou seja, o poder estaria na mão do parlamento, enquanto o imperador seria muito mais uma figura representativa. D. Pedro não gostou dessa brincadeira aí, né? Não gostou da ideia de se tornar um fantoche, fechou o Congresso, cancelou a Constituição de 23 e em 1824 cria a Carta Outorgada. E na Carta Outorgada é onde aparece o quarto poder, o poder moderador, que é o foco desse vídeo aqui, tá? Então, vamos ver. Como é que funcionaria o Estado aí com o poder moderador? Você teria lá os três poderes que o Montesquieu definiu: executivo, legislativo e judiciário, e você teria um quarto poder. O quarto poder era de uso exclusivo do imperador. Só ele poderia atuar como poder moderador. E qual seria a função do poder moderador? O que o nome dele diz:
moderar os poderes, né? Ele atuaria para evitar conflitos entre os três poderes, principalmente entre o executivo e o legislativo. Para a gente ter uma noção de quais seriam os problemas que isso poderia gerar entre conflitos de executivo e legislativo, a gente tem que pensar na composição do legislativo. Porque tanto na Constituição de 23, a Constituição da Mandioca, quanto na Constituição de 24, a Carta Outorgada que estabeleceu o poder moderador, existia um voto censitário, né? Ou seja, só poderia votar quem tivesse uma determinada renda, né? Tanto que a Constituição da Mandioca, né, tem esse nome por quê? Porque para poder votar você tinha que ter uma renda lá de 150 alqueires de mandioca por ano, né? Que era um produto com valor estável lá e que não teria grande variação de fluxo, então se utilizou como base, né? Então, na Constituição de 24, esse valor já era definido, né? Qual que seria a renda que a pessoa deveria ter para poder votar, o que excluía a maior parte da população brasileira. Então, no fim, quem poderia votar tanto por uma quanto por outra Constituição seria por volta de 4% da população brasileira, o que você fechava o círculo ali em torno da elite agrária. Só que a elite agrária no Brasil não era uniforme, né? Você vai encontrar ali uma divisão muito clara entre dois grupos principais da elite agrária, um ao norte, o outro ao sul. O pessoal do norte estava muito ligado ao antigo mercado colonial, né? A exportação de produtos para Portugal, né? Então, uma economia voltada ao mercado externo, enquanto o pessoal do sul, né, ligado à economia do café, apesar de ser um produto de exportação e tudo mais, estava ligado a um mercado interno com uma visão de uma autonomia de províncias muito mais liberal do que do pessoal do norte. Enquanto o pessoal do norte tinha uma visão de poder centralizado, de poder concentrado em uma figura que guiaria toda a nação dentro de um caminho fechado, o pessoal do sul tinha uma noção muito mais liberal e federalista, com uma noção de autonomia de províncias, onde cada território ali gozaria de de uma certa liberdade de decisão, inspirado no modelo dos Estados Unidos, né? Essa oposição entre esses dois polos já gerava um choque ali que poderia ser fonte de conflitos. Então, para isso existia o poder moderador, né? Grossamente explicando, o que o poder moderador fazia? O poder moderador, por exemplo, nomeava os membros do terceiro poder, do judiciário, né? O poder moderador selecionava quem seria o presidente do Conselho de Ministros. O que é isso? Seria o chefe do executivo, né? Então, como que se decidia o chefe do executivo? Existia a eleição, onde se definia ali um partido, né, dos dois partidos que disputavam ali a administração, né? Entre esses dois partidos, o imperador selecionava um que seria o presidente do Conselho de Ministros, equivalente ao primeiro-ministro inglês, o premier francês, o chanceler alemão, coisa desse gênero, né? E esse presidente do Conselho de Ministros comporia o seu gabinete ministerial. Só que o imperador, por causa do poder moderador, ele poderia a qualquer momento demitir o presidente do Conselho de Ministros, fechar o gabinete ministerial, fechar a Assembleia, convocar novas eleições, sempre que os interesses da nação se julgassem em choque, né? Então, o poder moderador, ele tinha um poder de veto e um poder de decisão muito grande que eliminava membros de outros poderes. Percebe que só por essa ideia de que o poder moderador pode intervir nos outros poderes, você quebra com a ideia do Montesquieu. Se uma pessoa ou um grupo de pessoas ocupar 2 ou mais poderes, esse não é mais um Estado livre, esse é um Estado tirânico. Percebe que com o poder moderador você estabelece ali uma tirania constitucional, porque os interesses do imperador, né, que é visto como uma figura acima dos demais,
por causa da sua nobreza, né, ele pode intervir nos demais poderes. Cara, isso vai ser uma marca tão grande, né, que quando a estrutura de governo do Brasil é reformulada, né, e lá no segundo reinado, por quê? Porque o primeiro reinado acabou sendo muito curto, né? Depois da morte de Dom João VI, né, e o conflito com Dom Miguel, Dom Pedro I acabou tendo que abdicar em 1831, né, o primeiro reinado vai de 22 a 31, ele abdica do trono brasileiro e vai para Portugal, onde ele vai se tornar Dom Pedro IV. Né? A gente tem o período da regência, onde não tem um imperador, portanto não tem o poder moderador atuando de forma plena, né, já que afinal de contas não existe um imperador, e aí a gente entra no segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II. Né? O reinado de Dom Pedro II vai começar já bastante confuso, porque ele se torna imperador ainda com 14 anos, a maioridade dele é antecipada, é chamado golpe da maioridade, e quando ele tem 21 anos, lá em 1827, se estabelece um parlamentarismo no Brasil, que foi chamado de parlamentarismo às avessas. Chamado de parlamentarismo às avessas por quê? Por causa do poder moderador. Então, durante todo o período regencial, se tentou limitar a ação desse poder moderador, justamente porque ele limitava a autonomia do parlamento, né? Ele limitava a ação das oligarquias dentro do governo, concentrando o poder no imperador. Conseguiu-se limitar um pouco esse poder moderador? Sim, conseguiu-se, né? No entanto, o poder moderador continuou existindo. Durante o segundo reinado, vai existir ali uma espécie de uma fraqueza de poder. Né? Por que eu estou dizendo uma fraqueza de poder? O parlamento vivia sob a sombra e a ameaça do poder moderador. Né? Então, a qualquer momento, o imperador poderia ir lá e fechar gabinete ministerial, fechar assembleias, né? Sempre que os interesses do país se achassem em choque, em jogo ali, e que poderia gerar uma crise dentro do território nacional. Né? Então o parlamento estava submetido ao poder do imperador. Só que o imperador também ele não era alguém com poder absoluto. Né? Ele tinha plena consciência de que lutar contra o parlamento era dar um tiro no próprio pé e perder a coroa. Tanto que em 1889, quando a figura moderadora do imperador não é mais necessária, né, já existe ali uma identidade de nação mais solidificada, né, vem a proclamação da República. Né? Então, durante todo o segundo reinado, nesse parlamentarismo às avessas brasileiro, né, o imperador, que tinha essa autonomia de nomear o presidente do Conselho de Ministros, de poder fechar o gabinete ministerial, tudo isso, né, deixava um poder muito forte no imperador. Então, apesar de ser um parlamentarismo, a força não estava no parlamento, a força estava em Dom Pedro II, a ponto de no Brasil surgir um dito popular que ridicularizava a situação e dizia que no Brasil o imperador reina, ri e rói. Reina sobre o país, ri do parlamento e rói o povo. Né? A figura do imperador, apesar de ter um parlamento, ainda era muito forte, o que tornava o Estado, por fim, tirânico, né? com uma cara de ditatorial. O quarto poder aí, estabelecido ainda por Dom Pedro I, e que vai ter sua marca principalmente durante o reinado de Pedro II, não era realmente um Estado totalmente livre, segundo o padrão do Montesquieu. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a Projeto Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu amigo, você deveria estar estudando.